Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu quero hoje falar com você sobre vigilância. Como está a sua vigilância? Você em que tem apoiado a sua confiança, a sua vida espiritual? Onde ela está apoiada? Como você se defende das tentações e dos ataques que o mundo lança sobre você? Como você tem enfrentado estes ataques espirituais no dia a dia? Olha só, aqui em Apocalipse capítulo 3, os versos de 1 a 6, fala sobre uma carta, a carta de Cristo à igreja em Sardes. E lá diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens o nome de que vives e estás morto. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero falar aqui sobre a palavra, o termo vigilante, ser vigilante. E lá no verso de número 3, por que tem que ser vigilante? Porque se eles não fossem vigilantes, o próprio Jesus está dizendo: virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando essas palavras são lançadas aqui para a igreja em Sardes, para o povo de Sardes, eles sabiam muito bem do que Jesus estava querendo dizer. Porque a história da cidade de Sardes remete a um povo não vigilante. A história diz que Sardes foi uma das cidades mais magníficas do mundo naquele período, ou pelo menos ali 700 anos antes desta carta ser escrita, E que havia naquela cidade um rei cuja soberba era enorme, o rei Creso, E diz que uma vez, ao sair para uma guerra contra o exército de Ciro, o rei Creso pediu orientação para um dos seus conselheiros, que era denominado como Oráculo de Delfos. Perguntou-lhe se deveria atacar o exército inimigo ou não. E o oráculo disse que se fosse a guerra, poderia destruir um grande império. Foi o que ocorreu. Creso, ele interpretou errado aquilo. Ele achou que o oráculo se referia ao Império Persa. Mas o império a que o oráculo se referia era o próprio império de Creso. E ele foi derrotado naquela batalha. Só que, depois de ser derrotado naquela batalha, o Creso retornou para a cidade de Sardes, mas ele não perdeu a sua soberba, porque a cidade de Sardes ela estava sobre um alto monte e que tinha difícil acesso, e o Creso pensava que a sua segurança era inabalável. A questão é que não era bem assim, Então Ciro colocou um cerco contra Sardes por 14 dias, e durante esse tempo ele colocou pessoas para pesquisar pontos fracos daquela construção, para que de alguma forma ele pudesse repentinamente, durante a noite, penetrar naquela fortaleza e tomar o controle, E então um dos observadores de Ciro, chamado Hieroades, ele descobriu uma passagem escalando aquele muro alto, Ele subiu um muro e descobriu essa passagem. E ele imaginava que quando ele chegasse naquele alto muro, ele fosse encontrar resistência, que tivesse alguém guardando aquele muro. Mas não foi o que aconteceu. Quando ele subiu e chegou naquele lugar, ele percebeu que o muro estava desguarnecido. Não tinha ninguém guardando aquele muro. O rei Creso não tinha ninguém para guardar aquele muro, porque ele achava que a fortaleza dele jamais seria invadida.
Mas não foi bem assim. E não só dessa primeira vez alguém invadiu o muro de Sardes. O povo de Sardes não aprendeu com aquela situação. Em 218 a.C., um outro soldado chamado Lágoras escalou o muro de Sardes e novamente para dominá-la, e mais uma vez o muro estava desguarnecido. Então, assim, o povo de Sardes era perito em não ser vigilantes. Por isso, para eles faz muito sentido quando Jesus diz: ser vigilante, se não vigiares eu virei como ladrão. Olha, prestem atenção. Então eles sabiam do que Jesus estava falando. E aqui eu quero comparar com as nossas vidas, com a nossa vida espiritual. Como nós estamos agindo? Nós estamos verificando os nossos muros espirituais, as nossas bases espirituais. Nós estamos orando, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos buscando um relacionamento íntimo, honesto e sincero com Deus. A nossa fé está apoiada em Cristo Jesus. A nossa vida está pautada na graça e nas misericórdias divinas ou nos nossos próprios feitos, assim como o rei Creso, como a cidade de Sardes? Será que nós estamos deixando a nossa vida segura no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, pautado na graça misericordiosa de Deus e andando por instrução da palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo? Porque se não for assim, fatalmente nós iremos cair assim como Sardes caiu, porque eles não eram vigilantes e eles tinham brechas nos seus muros, onde facilmente ou dificilmente para eles alguém entraria, mas alguém escalou aquele muro e chegou até o topo e não encontrou nenhum obstáculo para invadir. Por isso, precisamos ter cuidado com nossa vida cristã. Todos os dias é importante verificarmos como anda a nossa fé, como estamos diante de Deus, em que está apoiada a nossa fé. Vigie, faça uma vistoria honesta na sua vida espiritual. Não sejamos como o rei Creso, como o povo de Sardes, que confiou nas obras humanas e deixou-se ser invadido, porque não havia poder humano para segurá-los. Eu e você precisamos confiar em Cristo Jesus para que possamos vencer o dia mau e ainda assim permanecer de pé na presença do nosso Deus. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!